Fala, meu mano. E aí, irmão, paz. É do Senhor, meu querido. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Frio, frio. Tá tudo certo, mas tá Tá frio. frio? Ah, aqui também tá frio. Frio? É, tá frio também. A gente não vai Nossa, fazer a apresentação dessa vez, né? Porque a gente já fez da outra vez. Então, foi a live que mais passou rápido das que eu fiz. Foi a que mais rápido passou, né? Então, pra a mim gente passou vai muito depressa aproveitar, também. a gente vai aproveitar cada segundo aí, perdão. Aproveitar cada segundo aí para poder sermos edificados através da tua vida, daquilo que você vai estar passando para a gente hoje. Então, Amém. hoje a gente vai reverter. Na outra live eu iniciei orando. Nessa live eu vou te pedir para estar fazendo a oração aí para a gente iniciar. Tá bom, meu irmão? Bom, amém. Amém, vamos orar. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor é bom, que o teu amor dura para sempre, que a tua misericórdia se renova sobre nós, Senhor, cada manhã. Obrigado porque é o Senhor que transforma as circunstâncias, as situações, é o Senhor que enche a nossa vida de alegria. É o Senhor que coloca, Senhor, um novo cântico nos nossos lábios, Senhor. Um hino de louvor a Ti, Senhor. Por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia. É que nós queremos cantar, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos nos alegrar na Tua presença. E nós Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa conversa, pela vida do Wesley. Obrigado por cada um que entrar aqui na live, que assistir agora, depois. Nós te pedimos, Senhor, que seja uma conversa direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que tudo que nós falarmos, fizermos, perguntarmos, seja tudo debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua direção. Peço, Senhor, que as pessoas que assistirem sejam abençoadas, sejam estimuladas, Senhor, a entregar o seu louvor, Senhor, a sua música própria para o Senhor. Sejam estimuladas, sejam encorajadas a entrar na tua presença e expressando aquilo que o Senhor, o teu Espírito coloca no coração delas. Nós pedimos, Senhor, que seja um momento que barreiras sejam rompidas, Senhor, em ministérios e na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema dessa live de hoje é composição, né? Composições de louvores ao Senhor. Mas antes da gente entrar a fundo sobre esse assunto, a gente havia conversado antes, né? E você tinha me falado que seria interessante a gente fazer uma diferença entre o que é ser um músico e o que é ser um ministro de louvor. Então eu te pergunto, meu irmão, qual a Uhum. diferença entre um músico e um ministro de louvor? Quando a gente conversou, realmente eu pensei, né? Esse talvez seja mais interessante a gente falar mesmo, né? E explicar um pouco o que é dessa diferença. E, e depois, repensando, eu fiquei, meu, será que isso não é mais uma explicação que pode vir depois aí? Mas, enfim, eu acho que são duas coisas que vêm juntas, né, Wesley? A respeito de a sua pergunta inicial, eu acho que foi muito interessante, que foi algo que você comentou também na live passada, né? Que hoje em dia, não sei se hoje em dia, mas assim, falta composições, né? A gente sente, de uma forma geral, na igreja, quem trabalha com música, no meu caso, né, quem tá mais no Ministério da Palavra, como é o seu caso, mas todo mundo sente que falta um pouquinho de composição quando a gente olha para a amostragem, né? O que é a amostragem? A gente canta 100 músicas na igreja, você vai ver 80 são versões, são traduções de músicas internacionais, né? E 5 ali composições, né? Já foram 5 muito antigas. Então, sei lá, estou jogando um número qualquer aqui, baseado em pesquisa nenhuma, né? Mas só para dar um exemplo, a maioria das músicas que nós cantamos são músicas ou muito antigas ou composições, né? E tem uma parcela pequena aí, tem muita música nova, muita música boa, né, surgindo também, músicas autorais, brasileiras, no caso, mas são uma parcela pequena, né, comparado aí com a amostragem, com todo esse volume, né? E por quê? Essa foi a sua pergunta, né? Muitos ministros não compõem, por quê? Né? E aí minha resposta, né, na nossa conversa foi
eu acho que para a gente entrar nesse assunto, a gente tem que falar um pouquinho, talvez, do que a diferença entre músico e ministro. E também, usando um gancho ali do que a gente já conversou na outra live, eu mencionei que o pessoal às vezes trata de uma forma... eu usei a palavra diferente, louvor e palavra, mas acho que não é a melhor definição, né, do que eu quis dizer. O que eu queria dizer é se dá uma importância diferente para quem ministra louvor e quem ministra a palavra, no sentido de todos estão ministrando a igreja de Deus, né? E nós estamos ainda falando de uma igreja local, nós estamos ainda falando de uma reunião, seja no dia da semana, seja no domingo, onde a gente separa ali 2 horinhas, 3 horinhas. Difícil passar disso, né? Eu acho que eu Sim. não conheço assim lugares, né? Igrejas locais que tenham um culto assim que dure mais de 3 horas, né? Algumas têm vários no mesmo dia. Uhum. Mas é um tempo muito curto, né? Muito pequeno, para a gente falar que é isso que a igreja tem que fazer, né? Mas nesse momento, a gente tem uma comunhão ali, geralmente, né? Dependendo de cada organização. A gente tem um momento de louvor, a gente tem um momento de compartilhar da palavra, às vezes a gente tem um momento de testemunhos. E se dá uma importância, às vezes pequena, ao meu ver, pela minha experiência, para quem ministra louvor e para a ministração de louvor, né? Então, às vezes, eu já passei por algumas igrejas, né? Como membro, né? E no decorrer da minha vida aí, e cada uma é de um jeito, mas uma coisa que é meio incomum, né? Que elas têm em comum. Se o cara toca violão, se o cara toca teclado, se o cara canta, já é chamado para o grupo de louvor automaticamente. Você chegou na igreja, qual que é o seu nome? Meu nome é Renato, muito prazer, fique à vontade, aqui é a casa do Pai, amém. Daqui a pouco, primeira conversa, e aí, você toca algum instrumento? Ah, eu toco um pouco de gaita. Meu irmão, você vai ser levita, vem aqui no sábado que vem, na reunião do louvor, o cara nem sabe o que está acontecendo. E eu já passei essa experiência, é claro que como a gente, né, falou na live passada, né, eu estou nesse ministério mesmo, né, eu tenho convicção de que Deus me chamou para fazer isso, e eu gosto muito de fazer isso, então, até que enquanto eu tiver lugar na igreja para fazer, enquanto eu tiver espaço para fazer, e se não tiver, vou fazer na rua, vou fazer em qualquer outro lugar, né, que o Senhor me chamar. Isso é importante que você falou, viu? Porque É, tem gente que se limita só ao microfone e à oportunidade que recebe na igreja, né? Eu acho que quem tem um chamado para louvar, para pregar, vai fazer isso independente do local que ela estiver, né? em qualquer lugar, né, porque isso faz parte de você, né, isso passa a fazer parte de você. Então, no meu caso, isso faz parte de mim, mas sempre foi assim, né? Sempre no lugar que eu cheguei, até igrejas que eu estava visitando, às vezes. Ô, irmão, a gente está precisando de alguém que nem você aqui. Como assim alguém que nem eu? Você nem me conhece. Não, que canta, toca, ministra. Entendeu? Então, assim, não conhece a minha vida, não sabe como que eu sou, meu testemunho, né? Mas, e assim é com músicos, de uma forma geral, assim, na igreja. Isso que eu quero dizer, que é muito comum. A igreja não dá tanta importância nesse sentido de averiguar se realmente é ministério da pessoa, né? Se realmente tem um chamado ali, né? Sim. Quando eu falo ministério, estou falando de serviço, né? No corpo de Cristo, né? Não Uhum. necessariamente dos dons ministeriais ali, dos 5 dons, né? Que Paulo menciona em Coríntios. Mas não se dá muita importância. Então, se você vai levar alguém para pregar na sua igreja, você pensa, né? Você dá uma analisada, como você fez comigo, né? Quando o Ricardo passou meu contato, você falou, não, vou conhecer um pouco a pessoa, vamos conversar, né? Vamos dar uma sondada, Uhum. porque é uma coisa séria, né? Então, se você vai levar para pregar para a igreja de Deus, né? As pessoas ali que você cuida, para que você pastoreia, você vai ter um cuidado, né? De quem que você está levando. E agora, músico, cara, se o cara toca bem, se o cara canta bem, portas estão abertas, cara. E eu ouço às vezes testemunhos, né, de igrejas que falam assim: nossa banda é muito boa, mas o pessoal não dá testemunho, o pessoal não obedece, quando a gente pede um negócio é muito difícil, o pessoal é estrela, enfim, né? É.
Então Sim. aí entra a diferença. O que eu quero colocar, minha opinião, claro, né? Estou Uhum. aberto a aprender se eu tiver errado, mas minha opinião é que não é porque você toca que você deve ministrar. Isso não é um peso. Não pode ser um peso para você. Tem gente que já chegou para mim e falou assim: ah, Renato, eu queria aprender tanto teclado, mas não me vejo tocando no grupo de louvor. Aí a pessoa não aprende para não ser chamada, entendeu? Falou, fica à vontade, Uhum. irmão, aprende o instrumento aí. Não é porque você sabe cantar, porque você sabe tocar, que que eu vou ficar exigindo que você vá para o Ministério de Louvor. Ou que eu vou entender que você tem esse chamado. Então, existe uma diferença. E a gente vê alguns escândalos, né, acontecendo na igreja até, por pessoas que, músico secular, o cara é um músico bom, o cara é um cantor, um compositor, um cara criativo. E aí ele se converte, vira ministro de louvor no dia seguinte, 15 minutos depois estavam sendo ungido pastor já, porque afinal é um cara que a voz dele chega longe, né? Tem bastante seguidor no Uhum. Insta. E, enfim. Então, existe uma diferença entre músico e entre ministro de Deus. Né? Não é porque o cara é músico que ele é ministro. Não é porque ele é ministro que ele vai ser músico. Então, por que essa diferença é importante? Porque um bom músico, vou usar uma frase aqui que não é minha. Desculpa, só um minutinho aqui. Beleza. Vou usar uma frase que não é minha. Se não me engano, eu vi essa frase num encarte de um CD do pastor Antônio Cirilo, há muitos anos atrás. Uns 20 anos atrás, provavelmente. Uhum. E eu comecei a ouvir o pastor Antônio Cirilo há 20 anos atrás, eu ouço até hoje. As mesmas músicas me ministram, me abençoam. Enfim, isso aí a gente pode até mencionar daqui a pouco. Eu acho que eu vi no CD dele, no encarte do CD dele. Ele falou assim: um bom músico pode compor, pode fazer boas músicas. Então, um cara que é um bom músico, sabe, ele tem uma musicalidade aflorada, ele é criativo, ele sabe usar as palavras, ele vai saber fazer uma boa música, no sentido de música, né? Uhum. Isso não quer dizer que é isso que a igreja está precisando, que é isso que o corpo de Cristo precisa fazer. Isso não quer dizer que é isso que o mundo precisa. Vou te perguntar, Wesley, uma pergunta bem rasa, mas bem abrangente. Você acha que o mundo precisa de mais entretenimento do que já tem? Não, Acho que não, né, meu precisa irmão? de mais um poeta. Assim, arte é legal, entendeu? Mas não Uhum. acho que precisa, cara. E a música é um grande entretenimento, como eu tinha mencionado também na última live. Música é um veículo poderosíssimo de comunicação e é muito confundido com isso. Então, o cara que não é ministro, ele vai compor o quê? Ele vai compor uma poesia, vai compor um entretenimento, vai compor uma melodia bonita, né? Agora, o cara que é ministro, ele vai compor o quê? Aí, eu quero recorrer a alguns versículos, eu separei aqui, né? Um deles é o salmo o versículo que você colocou na chamada aí da live, né? Que é o Salmo 141, versículo 1, que é: cantem ao Senhor uma nova canção, um cântico novo. E como a gente mencionou, cantem ao Senhor. Então, o cara que é ministro, ele vai Sim. querer oferecer algo ao Senhor. No Salmo 45, versículo 1 também, que eu mencionei na outra live, fala assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. O salmista Davi falando aqui, ó, meu coração está fervendo. Tem uma tradução mais antiga que fala: meu coração ferve com um nobre tema enquanto eu recito os meus versos ao rei. Então, o cara que é o compositor, que é o ministro de Deus, o coração dele ele vai queimar para oferecer algo para o rei. E ele vai colocar as orações dele em forma de música, que é o instrumento que ele conhece. Né? Como a gente comentou também, reforçando, a gente não fica decorando as orações. Né? Existem Uhum. pessoas de outras denominações, religiões, que têm as rezas, né? O pessoal vai repetindo e tal. Sim. Mas a gente entende que, né, como o apóstolo Paulo ensina, não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. Então, a Uhum. nossa oração precisa sair do nosso coração. E esse coração precisa ser ministrado e inspirado pelo Espírito Santo.
O Senhor Jesus falou também, outro texto bíblico, o Senhor Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca, porque o que sai da boca vem do coração, né? Sim. Ele falou isso quando ele foi questionado. O pessoal questionou, seus discípulos não lavam a mão direito aí e tal, de acordo com os costumes, né? Antes de comer. Então, do coração é que sai aquilo que tem o potencial de contaminar. A palavra também diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, a gente precisa, quando a gente vai orar, a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. Se a gente não consegue orar em palavras ali, a gente também sabe que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Mas quem coloca as palavras para a gente orar, de uma forma direcionada, de uma forma certa, é Ele. E não é diferente com as músicas, né? Nós podemos e devemos pegar nossas orações e transformá-las em música. Essas orações inspiradas, sim, essas orações que fazem sentido para nós, que dão sentido à nossa vida. E quem busca Deus, né? Quem busca o Senhor, tem, e com certeza já tem essa experiência, né? De que Deus te dá orações que vão te direcionando. Como você mencionou da oração da volta de Jesus, né? E Deus te deu essa oração. Você com certeza orou naquele dia lá, mas você está orando ainda isso aí. Isso está no seu coração. Isso está vivo, não é verdade? Então é assim quando o Espírito Santo nos dá uma oração. Então aquilo fica vivo em nós. E a gente, às vezes, essa oração não é só para nós. Essa oração é para mais pessoas. Então, isso com o cara que é só músico, uma pessoa que é só músico, não é necessariamente um ministro de Deus, não faz sentido essa conversa, entende? Aí a live de composição para eles teria que ser, né, você tem que usar o acorde tal, o campo harmônico, você tem que ter uma noção de não sei o quê, qual que é o seu público, e estilos musicais, que não é o nosso assunto hoje. Nosso assunto é composição, pelo menos é o que eu entendi, né? É para nós compor ao Senhor. Tem situações assim que parece até um programa de televisão, né? Onde vai um canta uma música, vai outro canta outra música, e aí cada um escolhe uma música para cantar naquela noite, mas não há nenhuma preocupação de estar transmitindo algo, né, para Deus e para a igreja. É mais para querer apresentar a sua performance ali na frente e não para adorar ao Senhor e fazer com que a igreja adore ao Senhor. E isso é muito complicado. Existem costumes, né? E cada cultura, é uma cultura, né? Então, a gente vê diversas denominações. Eu creio que Deus usa diversas, de formas diferentes, né? Eu não sou, assim, eu não sou de criticar muito, assim, no sentido de, não concordo com aquele, concordo com aquele. Claro que eu vou de acordo com o que Deus me ensina, né? Mas eu entendo que Deus, o corpo de Cristo tem muitos membros, né? Eu acho que tem numa escala maior também, né? Então, isso até é denominacional, por que não? Quem sou eu para dizer que Deus não usa, né? Mas, assim, existem alguns costumes que não que não ajudam muito a adoração, né? Que não cooperam com a adoração verdadeira, né? Então, eu acredito que, às vezes, você te vê no meio, assim, né? E de apresentações, você vê, com certeza, alguns, né? Eu imagino que alguns ali têm um coração ali voltado, né? Para o Senhor, entendendo o que estão fazendo. Outros, por sua vez, né? Estão ali querendo um ibope. E também, né? A gente corre esse risco o tempo todo. A gente tem que colocar o nosso coração em xeque o tempo todo, né? Para que o nosso coração não esteja nisso. Eu estava, nesse domingo, ontem, né, falando com o pastor Cláudio, o pastor lá da minha igreja, depois no final do culto, a gente comentando um pouquinho, né, a respeito de como Deus faz as coisas, né. Eu ministrei o louvor ontem e ele ministrou a palavra, né. Aí depois a gente estava bem rapidinho assim, compartilhando, e o nosso assunto era esse, a gente tem que colocar nosso coração sempre em xeque. Sempre em xeque, né. É o Espírito Santo que tem que direcionar, o Espírito Santo tem que fazer. Agora tem que ir para Jesus. Então, tem costumes que não ajudam muito. A gente tem que ter esse olhar, a gente que ministra na igreja, a gente precisa ter esse olhar. Será que isso está ajudando?
vamos colocar um telão atrás da igreja e luzes e pá, o negócio vai brilhar, fumaça. Será que vai ajudar? Acho que Uhum. vai. Então tá bom. Então ora aí, coloca diante do Senhor. Se achar que vai ajudar a adorar, tá bom. Mas às vezes Uhum. não ajuda, né? Tem muita coisa que não ajuda. Tem muita coisa que acaba distraindo, né? Que acaba tirando realmente o foco, né? do que deve ser o foco. Bem, Mas falando de composição, então, a gente estava. Existem orações que Deus quer que sejam orações de mais pessoas. Eu entendo assim. uhum. E eu entendo a música na igreja dessa forma. Sim. A música, como eu falei, no mundo, ela é um entretenimento e ela é uma coisa poderosíssima de comunicação e entretenimento. Uma ferramenta poderosíssima. Pode ser usado por bem ou por mal, mas como eu sou meio crente demais, eu acho que tudo que não vai inspirado pelo Espírito Santo vai ser inflamado pelo pecado, né, de uma forma ou Sim. outra. Né? Então você pode, uma música é romântica, é linda, mas ela não vai te edificar, ela vai te levar para né, para uma Uhum. melancolia ou para um romance ali meio sem propósito ali. Não vai te edificar. É diferente de você, né, de uma oração que é inspirada pelo Espírito Santo e que vai te ministrar, que vai te edificar com certeza, né? Sim. Aí entra o exemplo de orações que eu tenho, coisas que eu tenho orado há 20 anos que tem influenciado a minha vida, tem influenciado o meu ministério. Tem vários exemplos, né? Várias pessoas Uhum. que me influenciaram assim, me influenciam até hoje. Mas eu dei o exemplo do pastor Antônio Cirilo, né? Uhum. Eu estava ouvindo essa semana, eu estava dirigindo e estava ouvindo. Estava dirigindo o carro do meu pai e ele deixou lá no CD tocando aquele CD, eu acho que é aquele Coração e Arrependimento do pastor Cirilo. Aí estava tocando aquela música, Em Teu Jardim eu estarei na viração do dia, dia após dia. Eu oro, essa música eu Uhum. ouço desde que ele Uhum. publicou e até hoje. Então hoje eu canto nos meus devocionais, Uhum. estou orando aqui, estou orando só eu e Deus aqui, eu estou cantando, né? Eu tô Uhum. plagiando ela, fazendo música parecida, pega um pedaço dela, pega um pedaço de outra, plagiando no bom sentido, tá? Aqui no meu momento, Uhum. né? Eu estou usando a oração que Deus deu para um irmão, que o Espírito Santo inspirou ali para um irmão, e se tornou minha oração também. Olha que coisa Sim. preciosa. E Então, o que mais importa, na verdade, não é nem a forma como é feita, mas a intenção do coração, né? Porque não precisa nem de instrumentos. Se a gente for olhar para Paulo e Silas ali na prisão, estavam louvando ao Senhor e Deus fez uma grande obra ali naquele lugar. Então, é a intenção do teu coração de exaltar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor. É que vai fazer tudo à tua volta mudar, as coisas acontecerem, né? Acho que isso é muito importante, é, né, meu irmão? é verdade. Será que se Paulo e Silas tivessem ali um com uma guitarrinha, um com um saxofone, fazendo solos incríveis, e o pessoal da prisão tudo, esses caras manjam e tal, né? Não faria diferença Aham. nenhuma, né? O que eu quero dizer, né? Eles estavam presos, né? É. Eles estavam presos, tinham apanhado, não era uma situação agradável, não tinham um som legal ali, não tinha um microfone Aham. top. Então, e quem que abriu as cadeias? Quem que rompeu as cadeias? Quem que salvou aquele pessoal? Foi Deus. O poder Uhum. de Deus foi o Espírito Santo, né? Então, Verdade. eu creio que a intenção do coração é o que Deus usa mesmo, né? É. Mas tem que ser, esse coração precisa ser cheio, né, do Espírito Santo, precisa falar do Espírito Santo. Aí entra aquilo, uma coisa que eu mencionei, que eu sempre menciono quando eu falo de ministério de louvor, que é a profecia. Se o Espírito Santo falou com você, te deu uma oração, e você está declarando aquela oração, e você está falando o que Deus falou, você está profetizando. Né? Eu entendo que profecia é um negócio direcionado. Então, existe uma palavra de Deus para nós hoje. Tem um texto que talvez, é um parênteses aqui, não é tão um assunto, mas faz parte, né? Para eu explicar aqui o ponto que eu quero dizer. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? E também diz que... Perdi o fio da meada de novo. Acho que pelo menos uma vez em cada live eu vou perder o fio da meada. Bom, eu estava falando sobre a palavra de Deus, né? A palavra que Deus direciona. E talvez não seja para eu falar sobre isso, né? Por isso que eu devo ter esquecido. Ou talvez minha memória seja ruim mesmo. Mas enfim, a palavra de Deus, lembrei. E o Deus mandava o maná todo dia, não é? E Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu entendo que esse pão, né, mais tem o pão material também para o nosso corpo, mas que é o nosso sustento de cada dia que o Senhor nos dá. Uhum. Mas eu acredito que também ele está falando da palavra, que é o nosso pão de cada dia, a nossa palavra de cada dia. Por isso que o maná só funcionava para um dia. Era o maná de hoje, amanhã tinha que ser um outro maná. Né? Então eu tenho tido essa experiência, né? Eu tenho essa sensação de que o Senhor sempre tem uma palavra específica para nós, para a sua igreja, para nós individualmente, né? Então Deus quer falar o quê nesse momento? Deus quer ministrar o quê nesse momento? E o Espírito Santo sabe. Isso. O Espírito Santo vai falar para quem quer ouvir. Aí aquele que ouvir e obedecer e falar, ó, o Senhor está dizendo isso aqui, ó, a direção é essa. A gente vai ministrar isso aqui, a gente vai cantar isso aqui, a gente vai agradecer isso aqui. Hoje é a oração de guerra. Isso é profecia. Entendeu? Então, é uma oração que Deus te deu e agora se tornou uma oração da igreja, do corpo. Então eu vejo a composição como algo assim. Sim, aí o outro assunto que a gente ia entrar rapidinho ali, porque tá voando de novo o tempo. Sempre é live contigo, o tempo voa. Era sobre a importância, né, das composições. E aí eu lembro da primeira composição na Bíblia, que é o Cântico de Moisés, em Êxodo 15. E eles tinham passado ali o Mar Vermelho, e ele entoou um cântico de agradecimento ao Senhor por aquilo que Deus havia feito, né? Então, o louvor é um agradecimento também ao Senhor. É um agradecimento por tudo. Às vezes não precisa também acontecer nada, né? Como que aconteceu lá. Mas a gente sempre tem motivo para agradecer a Deus. Então, a gente tem sempre motivos para louvar o Senhor. E eu queria que você falasse também um pouco sobre a importância da composição na gente aí, Ivan. Beleza. Então, a importância para mim principal é essa. Você precisa orar alguma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te levar a orar. E às vezes não tem música que fala sobre isso, da forma que o Espírito Santo quer falar. Simples assim. Quando você vai pregar, Wesley, você vai falar sobre um determinado assunto. Hoje eu quero falar sobre... Eu quero falar não, mas eu sinto que o Senhor quer que eu fale sobre dons espirituais. Vai ser igual a sua outra pregação sobre dons espirituais? Eu acredito que não. Mesmo que você use os mesmos textos, né, tem muita coisa para falar e Deus vai direcionando dentro desses assuntos. Mas eu acredito que com música é assim também. Né? Eu tenho essa experiência de compor. Algumas músicas minhas nasceram na hora, ali, quando eu estava ministrando. Porque eu sabia que eu tinha que ministrar a respeito de um determinado assunto. E eu não encontrava uma música conhecida que falasse aquilo. Exato, cara. Você falou algo precioso agora, porque as composições também têm a ver em marcar um momento que a gente está passando com o Senhor. Assim como aquele cântico de Moisés marcou a saída do povo do Egito e a travessia do Mar Vermelho, as composições que a gente faz para Deus marcam um momento que a gente está vivendo com Ele. Né? E quando você vai entoar esse louvor novamente, você vai lembrar, você vai lembrar desse momento que você viveu com o Senhor. E até tem uma ministração que fala sobre lembrança, sobre a importância da gente lembrar das experiências que a gente teve com o Senhor, porque essas lembranças faz ativar em nós um sentimento. Por exemplo, você pega uma foto de alguém que já partiu, que morreu, você sente tristeza. Aquela foto, aquela imagem traz um sentimento no seu coração. Então, imagine um momento que você está desanimado,
que você está querendo abandonar a sua fé. E aí você lembra de uma experiência que você teve com o Senhor, né? Essa experiência vai trazer um sentimento de novo ao teu coração. Você vai lembrar daquilo que você viveu com o Senhor. O filho pródigo é um exemplo. Ele lembrou que na casa do pai era muito melhor. Então ele retornou. Então as composições marcam um momento que você está passando. E quando você relembrar esse momento, aquela chama vai reacender novamente. Né, Varão? É isso aí. Isso é muito bom, muito bem colocado, perfeito, meu irmão, né? E você vai viver de novo algo que... E as coisas que Deus faz são eternas, né? É muito diferente de você reviver só um momento, né? Você deu o exemplo da foto, né? Mas é até muito mais do que isso, né? Porque Uhum. quando você vê uma foto, você revive aquela emoção, né? Você, como foi bom e tal. Mas quando é uma coisa que Deus fez e falou, aquilo estabelece um negócio eternamente na sua vida. E você se lembra daquela experiência, você continua vivendo ela. Ela tá nova, né? Uhum. O passado a gente lembra, né? O passado a gente Sim, lembra, mas o que Deus fala, a palavra do Senhor permanece eternamente. é Então você mesmo. lembra daquilo que ele falou, aquilo é vivo agora, né? Aquilo é vivo hoje. É como se ele tivesse falado, e ele está falando nesse momento de novo, né? Então, perfeito, Amém. perfeito. Ótimo. Uma importância. Eu não tinha separado esse ponto aí, mas, ó, por isso que eu te falei, né? Compartilha bastante, porque, bênção, ó. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas, assim, aqui você Aí. põe uma marca naquele momento do que Deus falou com você, do que Deus fez, e você se possibilita, né? Lembrar dessa marca, ser reavivado ali por Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sim. E uma coisa preciosíssima, cara, você tem a oportunidade de orar isso com a igreja. Para mim, essa é a maior vantagem da gente cantar a música conhecida. Eu já falei isso para a igreja algumas Uhum. vezes. Falei, igreja, qual que é a vantagem da gente pôr uma letra aqui no Data Show e a gente ler e cantar a mesma coisa? Qual que é a vantagem? Aí pessoal, eu acho que eu tenho meio cara de bravo, o pessoal fica sempre achando que eu vou brigar pra fazer a pegadinha. Eu falei, a vantagem, irmãos, é que a gente está orando a mesma coisa. Se isso for Exato. verdade, o que a gente está falando, e o que você disse para o Senhor tem que ser Sim. verdade, é uma coisa Uhum. poderosíssima a gente orar a mesma coisa, né? Sim, é Então, verdade. quando a gente está orando, olhando para a música ali, e a gente está declarando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, está todo mundo falando a verdade, se aquilo, né, está vindo mesmo do coração, sinceramente para o Senhor, eu acredito que o Senhor gosta, viu? Eu tenho certeza que é Eu algo poderoso, né? acredito É algo também. bom. Quando Deus encontra uma igreja com o mesmo sentimento, o mesmo coração, cara, Deus faz grandes coisas, né? Na construção do tabernáculo, do templo, ali na vinda do Espírito Santo em Atos 2, eles estavam reunidos com o mesmo sentimento, o mesmo coração. E o louvor, ele desperta isso, né? Faz com que as pessoas tenham o mesmo sentimento ali quando estão cantando, quando estão louvando. E como você falou, isso é precioso demais. A igreja que compreende isso, cara, ela tem a receber muito espiritualmente, né? Orar em concordância, estar em comunhão, né? Com a mesma visão, com o mesmo propósito. É bênção demais, A música tem esse poder, né, né, da Márcio? gente orar a mesma coisa. Então, para mim, essa é uma das grandes utilidades, né, da música na igreja, né? E eu acredito que Deus não precisa, né, para agir. Deus não precisa de música para agir. Mas Uhum. a gente muitas vezes precisa. Deus usa isso, né, para nos abençoar, para nos edificar. E para mim, isso cabe para qualquer música que seja, claro, bíblica, que seja direcionada pelo Espírito Santo, né, para aquele momento, para aquela ministração, baseado no que a gente já Sim. falou, né, a respeito do maná, a respeito da palavra de Deus que tem que ser viva hoje. Ele tem uma palavra hoje, né? A gente tem que conhecer essa palavra de hoje. Mas aí uma importância a mais da composição é justamente trazer essa linguagem que o Espírito Santo quer trazer nesse momento para a igreja. Então, Perfeito. cara, não cabe na minha cabeça todas as músicas que eu amo, assim, e que eu tive oportunidade de conhecer ao longo dos anos aí com Jesus. Então, se a gente for falar de músicas assim que falam comigo, que são músicas bíblicas, que dá para ver que foram experiências
de homens de Deus, mulheres de Deus, que se transformaram nessas músicas, cara, não cabe, não dá tempo no resto da vida de eu cantar tudo. Mas existe uma voz, existe uma oração que o Espírito Santo tem para a igreja agora. Tem uma oração que o Espírito Santo quer dar para a igreja nas próximas semanas, no próximo ano, para a próxima década. Existem músicas que nós conhecemos aí e nós cantamos há muito tempo na igreja porque são bênção de Deus mesmo, né? E tem um cara que chama Daniel Souza. Não sei se você conhece, mas assim, ele compôs tanta música, cara, que a igreja está cantando desde a década de 80. Ele nem é tão conhecido como alguns outros, né? Como o Adhemar de Campos, Asaf Borba, que também foram instrumentos assim, foram e são, né? Instrumentos assim, que compuseram diversas canções que abençoam a igreja há décadas. Décadas. Sim. Mas esse cara Daniel Souza, você pode pegar qualquer música dele e cantar. O negócio é uma música antiga, pode ser uma música antiga, né, da década de 80, 90, mas vai ser algo atual. Porque é uma oração que o Espírito Santo deu, ele transformou em música, e é uma oração que Deus deu para a igreja brasileira. Sim. Nossa igreja brasileira, ela tem uma cultura, bem ou mal, ela tem uma cultura nossa. Se você for para a igreja em outros lugares do mundo, tem outra cultura. Então, o que Deus quer falar, a maneira que Deus quer falar ali, muitas vezes vai ser diferente. E quem quer falar é Deus. Quem sabe qual é essa voz é o Espírito Santo. A palavra diz que ninguém conhece o Espírito do homem, senão o próprio homem que nele está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É verdade. Que conhece até as profundezas de Deus. A palavra também diz, Jesus disse que ele enviaria o Espírito da verdade, que ele nos guiaria em toda a verdade, né? Nos faria lembrar das palavras de Jesus, nos anunciaria as coisas que hão de vir. Então, é o Espírito Santo que é a chave da gente saber o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer daqui para frente? É verdade. É o Espírito Santo que vai falar. A gente consegue estudar a igreja, consegue estudar a década de, sei lá, 90, a década do ano 2000, 2010, e entender um pouquinho do que aconteceu no passado. Mas e agora? O que Deus quer fazer agora? O que Deus quer falar agora? Isso. Será que não tem canção nova? Será que não tem oração nova? A gente vai repetir as orações do passado? Muito boas as orações do passado, mas a gente vai ficar repetindo até quando? Deus está falando, né? Então, a gente precisa ouvir. Se eu ouvir e guardar só para mim, está sendo proveitoso só para mim. Mas eu quero ser um profeta. Eu quero ouvir a voz de Deus e quero colocar para fora. Então, eu preciso compor. Entende? Então, eu não vou pôr um peso aqui em músicos, em ministros de louvor, falar todo mundo tem que compor. Não. Mas se você quiser, você vai compor. Se você quiser, cara, você vai compor. Já teve composições assim que eu vi. E eu passava em várias casas estavam entoando estava tocando aquele louvor que aquela pessoa compôs. Então, um louvor pode trazer uma onda de avivamento, de salvação de almas, cara. De você passar por vários lugares e as pessoas estarem ali louvando a Deus através do louvor que você compôs a ele. Então, isso é muito importante, cara. Você se entregar de todo o coração. E para mim, o mais precioso, não é que eu vou estar entretendo as pessoas de diversos lugares. Sei lá, o Iron Maiden fizer uma música aí tá um monte de gente ouvindo o Iron Maiden no mundo. Mas é um entretenimento. Sei lá para onde está levando. Sim. Mas, cara, que uma oração da parte de Deus, que crentes estão cantando, Deus usou aquele compositor para criar uma ferramenta para abençoar a igreja. Isso. Cara, você não quer ser compositor? Tem que querer, meu. Né? Então, por isso eu tenho composto, né? Muitas músicas. Inclusive, agora eu preciso saber o que eu faço com elas, né? Tenho várias músicas surgindo aí. E eu quero assim, eu quero ensinar a igreja, né? Mas direcionadamente, né? Então, aos poucos eu estou ensinando a igreja. Você tem me encorajado também, desde que a gente começou a conversar, a divulgar músicas, né? Tem alguns irmãos aí que têm me encorajado também há algum tempo. E agradeço a Deus pela vida de todos aí. Bênção demais suas canções, irmão. Bênção demais. Demais isso. Tenho bebido bastante aí, sendo edificado. Muitas das suas canções fazem parte de orações que eu
já tinha feito ao Senhor e me edifica muito, né? Eu tenho Isso é muito gostado muito gostoso. de Muito estar feliz. conhecendo as coisas que o Espírito Santo de Deus tem feito através da tua vida, meu irmão. E Amém. a gente vai ter que começar daqui a pouco uma outra live para você louvar, porque essa aqui já não dá mais tempo. É Essa mesmo? aqui não dá mais tempo. Então vamos aproveitar mais uns minutinhos para a gente falar mais alguma coisa. Não sei se tem mais alguma coisa no teu coração para falar a respeito disso. E Eu acredito aí, que é isso, né? Eu acredito que a gente falou de muitos pontos, né? E será que não dá tempo de fazer a primícias nessa live? Ou deixa eu fica comigo? ver. Você que manja do tempo aí. 12 minutos dá para fazer. De repente a Acho gente que dá. deixa outra música para uma outra live, né? Que a gente tinha falado de duas, né? É você que sabe, você Aham. que deu uma sugestão. Se quiser, eu encerro essa e a gente começa a outra e faz as duas. O É, que é que tu acha? também Você pode que vai ser. cantar. Pode ser então? Pode ser, pode ser. Então tá. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente já tá iniciando a próxima live aí que nosso irmão aí, nosso querido irmão Renato vai estar louvando ao Senhor. Pronto, meu irmão. Já tá preparado aí? Conseguiu a arma aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos estar iniciando aí. Me fala, antes de começar, né? Eu queria que tu falasse o nome da música que você vai estar cantando, do louvor, e o testemunho, né? Que faz parte desse louvor que você vai cantar. Tá bom, meu? Beleza. Essa primeira, né? Ela chama Primícias. Eu não tenho muita criatividade para dar nome das músicas, então eu dou o nome de como ela começa, ou, né? É. Mas graças a Deus eu tenho dado criatividade para criar, né? Para compor. Também não é criatividade, porque é o Espírito que vai, né? Vai falando, a gente vai lembrando da palavra, a gente vai fazendo sentido. Então eu não posso nem chamar de criatividade. Ela chama Primícias e eu gostei muito, assim, do testemunho dela, cara, de como ela surgiu, porque eu estou justamente nessa fase de estou pensando como que eu vou fazer para divulgar minhas músicas, né? E eu tenho muitas dicas de amigos, tenho muitas sugestões. Então tem gente que fala, cara, grava um clipe, cara, grava com um produtor, cara, pega o seu Instagram e grava, cara, toca teclado, toca violão, vai tocar na praça, enfim. Tem todo tipo de conselho, né, de amigos tentando ajudar. Mas a minha maior preocupação, como a gente tinha conversado, é o coração, né? Onde é que está meu coração? O que o Espírito Santo quer fazer, né? Eu não quero ficar pensando demais também e simplesmente não orar, né? Não compartilhar. Então, eu decidi compartilhar essas músicas, decidi veicular, não sei ainda como vai ser com cada uma, mas eu me preocupo muito com, com a cultura de hoje, assim, que eu vejo, do entretenimento, né? Eu falei sobre isso algumas vezes. Então, eu acho que tudo que as pessoas fazem de legal, elas querem postar, mano. Então, se você vai num restaurante legal, não tô criticando todo mundo, tá? Só quero que quem Sim. assistir, né, entenda o motivo pelo que eu tô falando isso. O motivo por trás disso. Então, você vai comer num lugar legal, você quer tirar uma foto antes de comer, para postar para seus amigos. Não, você está compartilhando com seus amigos, beleza, tudo bem. Aí você vai, faz uma viagem legal, você faz várias fotos, você posta, porque beleza, você está compartilhando com seus amigos, tudo bem. Você está guardando as fotos também. Isso também, as coisas que a gente faz na igreja. Meu, aí você compôs uma música legal, você tem que postar, meu. Você tem que postar, você tem que compartilhar para o pessoal ver, para o pessoal. Tá. Do que a gente falou, acabou de falar da live. Deus dá orações para a gente compartilhar mesmo, para se tornarem orações não só nossas, mas orações da igreja. Né? Esse é um grande poder da música cristã. E tudo bem, então eu vou compartilhar para o pessoal ser abençoado junto comigo. Eu estou sendo abençoado pelo que Deus está falando comigo, então vou compartilhar para o pessoal ser Amém. abençoado também.
Mas junto com isso tem muita coisa, você concorda comigo? De expectativa, de se vai ter visibilidade, se vou ganhar like, o pessoal vai compartilhar, e se essa música vai bombar. E esse é um dos motivos, a gente não falou na live, né? Esqueci. Mas esse é um dos motivos que as pessoas não compõem muito. Porque ela acha que a música ficou ruim. Ah, minha música é muito simples e tal, não, eu tenho vergonha. É só porque não vai virar o Cara, hit, só porque você não vai te fazer famoso, você não. se Meu, é uma atingir, oração. se atingir uma pessoa, já, já serviu, né, cara? Isso que é primeiro, atingir uma pessoa, você, né? Foi a primeira a ser a pessoa atingida. Se atingir mais alguém, Valeu a pena, muito a glória a pena. Deus. Glória a Deus, É, justo tem glorificado, né? é. Está gerando fruto aí, então, coisa preciosa. Aí, esses dias eu tava de madrugada, acordei bem cedo e tava orando, né? Orando, peguei o violão ali, bem baixinho para não acordar os vizinhos, e comecei a adorar. Cara, e começou a vir uma música que eu achei muito bonita, assim. Eu falei, meu, que música linda, né? E continuei cantando pro Senhor e pensei, vou pegar o celular para gravar, para não esquecer, né? Uhum. E eu tava na cama e o celular tava do outro lado do quarto. Então eu ia ter que parar de tocar para ir até o celular para pegar, para não esquecer a música. E na hora, cara, me deu tipo assim, não me veio culpa nenhuma, porque o Senhor não põe culpa na gente. Mas me veio assim um negócio no coração. Eu falei, meu, essa música aqui é para ele. E daí se eu esquecer um pedaço? E se a melhor parte eu esquecer, o importante é a melhor parte ser para ele, cara. É a primícia. Então, depois, eu pego e tento escrever a música, tento gravar a música. Se sobrar alguma coisa dessa música linda aqui, eu, e for abençoar alguém, beleza. Mas a primícia vai ser para ele. Amém. Então, Glória a Deus. foi uma prática. Eu compus a música colocando na prática. Na verdade, essa música que eu vou tocar, que eu compus, que eu escrevi, não é exatamente o que eu ministrei para o Senhor, né? Aquela era mais bonita, eu achei mais bonita, né? Mas eu fiquei muito feliz com isso, né? Foi uma Sim. experiência muito legal, que Deus, acho que foi uma resposta de Deus também sobre isso que eu estou falando, né? De tudo que a gente tem que postar, tudo que é bom a gente tem que veicular e postar para fazer um marketing. Não tem, cara. O melhor da sua vida tem que ser para Deus, cara. A Amém. coisa mais linda que você oferece para Ele tem que ser só para Ele. Se sobrar alguma coisa, eu vou postar, cara. Esse é o meu coração. E isso que o Senhor confirmou nessa experiência que eu tive quando eu compus essa música, né? Então, por isso se tornou muito preciosa para mim, né? Amém. É quando você tem esse sentimento que aí as coisas começam a tocar de verdade na vida de outras pessoas. É, é. Mas isso é Deus que vai fazer, né? Isso é Deus que pode fazer, se Ele É quiser, né? verdade. A Ah, minha parte é entregar as primícias para Ele. A minha parte é me derramar, né? amém. Glória a Deus. Amém? Então vai lá, meu irmão. Vai lá e canta aí para o Senhor, em nome de Jesus. As primícias da minha vida vou te entregar, Senhor. Não os restos, nem as migalhas, mas tudo que eu sou. Melhor parte desses meus dias é para ti, Senhor. A melhor força desse meu corpo é para o teu louvor. Vem receber o teu louvor. Vem receber o teu amor.
receberás a recompensa do teu trabalho em mim. Tu receberás a recompensa do teu trabalho em mim. Não me deste tuas migalhas, Senhor. Não me deste apenas gotas, mas todo teu amor. A si mesmo se entregou. Jesus me amou até o fim, me amou primeiro, me amou primeiro. Vem receber o teu louvor, vem receber o teu amor, oh, vem receber o teu louvor em mim, Senhor, vem receber o teu amor. Tu receberás a recompensa do teu trabalho em mim. Tu receberás a recompensa do teu trabalho em mim. Não busco recompensa aqui, senão tua presença. Não busco recompensa aqui, senão a tua face, Deus, a tua face, Deus. Meu tesouro és tu. Meu tesouro és tu. Glória a Deus, meu irmão. Eu, quando eu escutei pela primeira vez, eu lembrei, né, de uma oração que eu tinha feito ao Senhor. Eu tinha falado, Senhor, me espera, Pai. Me espera, porque eu não quero partir dessa vida agora sem antes te honrar, sem antes te entregar algo, sem antes fazer algo para o Senhor. Eu quero usar a minha vida para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. E nesse momento que eu estava orando, eu senti, né, o Senhor falando comigo, eu vou te esperar. E eu comecei a lembrar de textos. Sabe quando o anjo aparece? Muitas vezes o anjo aparece no Velho Testamento. E aí, aconteceu com Abraão, Gideão, né? E aconteceu também com os pais de Sansão ali. Com o pai e a mãe de Sansão. Quando eles viram o anjo, eles falaram assim, me espera que eu vou ali preparar algo. E todos eles esperavam. Todos eles esperavam. Então, naquele momento, eu senti que eu lembrei desses textos, eu senti o Senhor falando para mim assim, eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Né? Porque eu vi uma vida de pecado, de erros, e o Senhor vem me
trabalhando na minha vida, vem me mudando, vem me santificando. E eu falei para o Senhor um dia em oração: Senhor, me espera, porque eu quero te honrar, eu quero fazer coisas para o Senhor, eu quero entregar a minha vida por completo para te honrar. E eu senti naquele momento o Senhor falar assim: eu vou te esperar. E eu lembrei desses textos como uma confirmação daquilo que Deus estava falando. E quando eu ouvi esse louvor, eu lembrei dessa oração, né, desse momento que eu tive com o Senhor. E é assim, cara, toda pessoa que tem um desejo de entregar, né, algo para o Senhor, toda pessoa que tem um desejo de honrar o Senhor verdadeiramente, Ele abençoa, Ele usa essa pessoa, sabe? Deus olha muito aquilo que está no nosso coração, né? Deus, Ele sonda, Ele sabe o que está no nosso coração. E quando Ele encontra pessoas que verdadeiramente querem honrar Ele, querem ser usados por Ele para engrandecer o seu nome, ele usa essas pessoas. Ele busca verdadeiros adoradores, ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. E quando eu escuto essa canção, é isso, cara. Esse é o sentimento que eu tenho. É de honrar o Senhor, é de entregar ao Senhor, é de fazer para o Senhor, de amar ao Senhor. Cara, é muito linda mesmo, viu? Eu não falo isso como para bajular, né? Mas falo isso como algo que eu senti no momento que eu ouvi. Até já tinha falado contigo isso, e tô compartilhando de novo, porque são muito profundas mesmo, as suas canções. E aí, meu irmão, sei que você tem mais uma aí preparada. E aí vamos fazer aquela da mesma forma. Antes de você começar, se você tem algum testemunho para falar a respeito de como que nasceu esse louvor, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Eu vou, um parênteses aí, eu vou usar também essa, assim como você tem sido abençoado aí pelas músicas, como você falou, né? Também tenho sido abençoado com a sua vida, com os testemunhos também, nas conversas. Amém. E esse aí é um deles, viu? Esse de, peraí que eu vou preparar um negócio, né? Eu vejo a adoração um pouco como isso, né? Você vai oferecer algo para o Senhor, né? Você vai colocar um carinho, você vai colocar um empenho, né? E o Senhor vai se deliciar, né? Você vai receber. Então, essa segunda, essa que eu quero compartilhar, é aquela que eu chamei de Isaías 64, né? Só por Gostei causa desse nome demais. Gostei desse nome demais, cara. Eu gosto desse capítulo também de Isaías, né? Mas eu achei meio injusto, eu falei, como eu falei para você, né? Eu chamei de Isaías, mas eu estou usando só o versículo 1 ali, né? Talvez eu mude para Isaías 64:1, não sei, né? Mas fez muito sentido o que você compartilhou lá comigo. E ela surgiu porque foi o versículo que eu lembrei quando me veio a inspiração para compor ela, né? Só que essa inspiração tem base uma experiência com Deus lá atrás, né? Há muitos anos atrás. Deve fazer uns 18 anos, 17. Se eu chutar, eu não estou errando muito, né? Estava na cidade de Itapetininga, interior, com os irmãos amados lá. Estava com meu pai, o pastor Francisco, o irmão Márcio, a André, a esposa dele, o Xando e a Priscila, também o casal. A gente se reunia bastante na casa deles lá. A gente estava na casa deles nesse dia. Eu acredito que o Ricardo estivesse lá também. Ele estava sempre por lá. Então a probabilidade que ele estava lá é grande. Tinha o irmão Bruno também. Mais alguns outros irmãos. Posso estar esquecendo de alguém. Irmão Diogo. Enfim. Tinha uma gangue ali de gente ali que se reunia. A gente fazia vigília direto, buscando a Deus. Né? Um monte de gente sedenta, faminta por Deus. E por isso eu lembro com carinho desses momentos, né? E um dia a gente estava orando lá, adorando, e estava chegando na minha vez de orar. E eu não sei porquê, eu não estava muito bem no dia assim, emocionalmente. Eu não queria orar, né? Sabe aquele dia que você quer ficar só quietinho? Deixa eu aqui no cantinho. Ora aí, eu quero só de carona. Quero de carona nas orações de vocês aí. Mas eu sabia que logo depois que terminassem de orar lá, o meu pai, que estava dirigindo a reunião, ia virar para mim e ia falar: Renato, ora, eu sabia, cara. O Espírito Santo me avisou, sabe? Eu estava de olho fechado, eu falei: meu, ele vai pedir para orar.
Aí, eu, como não vou falar da denominação, eu ia falar assim, um bom, aí ia chamar da denominação que eu já fui, né? Mas não vou falar Aham. porque o irmão pode achar que isso é uma ofensa. Não é, né? Seria um carinho, mas não vou falar. Uhum. Mas aí eu lembrei, né? Falei, não, vou me preparar para essa oração então. Já que eu não estou inspirado hoje, vou pensar sobre o que eu vou orar. E fiquei pensando, né? O que eu vou orar? Vou falar isso, vou falar aquilo, eu tenho isso para agradecer, tenho aquilo, tal. Né? E tava meio que tentando me preparar para aquela oração, para não passar vergonha na frente dos irmãos ali, não gaguejar. Né? Aí, na hora que ele falou, Renato, você ora por a gente? Aí naquela hora, cara, que eu fui abrir a boca, eu senti como se fosse assim, uma onda forte que veio assim, bateu em mim, sabe? Até me empurrou um pouco assim. E o pessoal que estava em volta viu, sentiu, viu, sabe? Meu irmão Eduardo estava lá também, lembrei porque eu lembrei de um comentário dele. E o pessoal sentiu e viu, meu pai viu essa onda, né? E na hora que eu fui abrir a boca, eu não consegui falar nada que eu tinha planejado, eu só consegui falar pai. Só saiu essa palavra da minha boca, pai. Aí eu não consegui falar mais nada, todo mundo começou a chorar junto. Uma coisa assim tremenda, sabe? Uma visitação de Deus poderosa. E eu entendi que aquela onda foi algo de Deus para me lavar e me purificar. Falou, você vai entrar na presença do Pai, né? Então existem alguns passos para entrar ali, né? Tanto que eu até mencionei o tabernáculo, né? Tem alguns passos Uhum. no tabernáculo ali para você chegar no Santo dos Santos. Você não vem da rua e entra no Santo dos Santos direto, né? Então espiritualmente existe um caminho que você traça ali nesse tabernáculo santo, cara. E eu quero aprender a andar nesse caminho, cara. Só um parênteses, mas estou sentindo que o Espírito quer ensinar a igreja a caminhar Amém. trilhar esse caminho, saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo na presença de Deus. Mas enfim, eu senti que aquela água foi um negócio assim emergencial, sabe? Foi assim, ó, pá. Igual tipo a brasa na tenaz lá, sabe? Os lábios de Isaías. Eu vou Uhum. morrer, habito num povo, de Isaías 6, né? De puros Uhum. lábios, tenho lábios impuros. O anjo foi lá, pegou a brasa com a tenaz, encostou na boca dele e falou: ó, purificado seus lábios. Né? Então eu senti que foi meio que um negócio nesse sentido. Eu fui purificado para entrar na presença do Pai. Eu não consegui falar outra coisa. Eu falei, Pai. Eu senti que assim, não fui eu que fui atrás dele, foi ele que veio. Entende? Uhum. E a gente vive a vida atrás dele, né? E tem que ser assim. Né? A vida do cristão, a vida do filho de Deus tem que viver perseguindo Deus, buscando a Deus. Deus nos pôs na terra seres humanos para isso, para nós buscarmos a Deus. Isso fica muito claro na pregação de Paulo em Atos ali, ele resume bem, né? E aí um dia, muitos anos depois, né? Fast forward, né? Para dias de hoje. Um outro dia meu pai estava aqui em casa, né? Minha mãe também, a gente estava almoçando, jantando, não sei. Ele começou a lembrar, falou: "Você lembra daquele dia que tal? A gente estava lá eu vi aquela onda, bateu, você falei, não dá para esquecer, né? Tá. Aí ele falou assim, né? Ele falou alguma coisa quando Deus se manifesta, Deus visita, a gente treme na base. Na hora veio essa música, cara. Foi instantâneo. Eu lembrei, se os montes, se eu Eu te descesse, se os falei, montes a tremessem na tua lembrança, presença. como que a lembrança, né, faz a gente reviver algumas emoções né, e no momento que você relembrou daquele momento, nasceu essa canção para o Senhor. Foi instantâneo, né? Não foi, por isso que Glória eu a falo, Deus. não consigo falar que foi criatividade, cara, porque foi assim, só pus no Aham. papel. Aí meu pai tava falando ainda, eu já peguei um caderno, alguma coisa que estava perto, assim, comecei a rabiscar. E eu não sou de fazer isso, né? Eu gosto de prestar Uhum. atenção em quem está conversando comigo, né? Tô conversando, não fico pegando o celular, não fico fazendo outras coisas. Mas meu pai me conhece, e aí eu comecei a fazer outra coisa, ele já percebeu, eu falei, pai, eu preciso escrever isso aqui. Ele tava de saída já, ele falou, não, eu tô de saída. Tá. E, cara, foi assim, de uma vez, né? Essa música veio a letra e a música, assim, de uma vez, a partir dessa experiência, que eu entendi isso, Uhum. né? Então, faz estremecer os montes, Senhor, né? Com a tua presença santa, com a tua voz poderosa, né? E faz estremecer minha vida. Com os teus rios de amor, foi o que eu senti, né? Com a tua voz Amém. suave, inconfundível. Então, cara, foi uma oração que o Espírito Santo me deu. Não tem outra explicação para você, né? Eu vou falar,
compus, lembrei de, não, uma oração que o Espírito Santo me deu. Aí o refrão é aquilo, né? A passagem, né? Vem me encontrar, vem me abraçar, Pai. Que foi o que aconteceu lá, né? Vai ser difícil cantar. Vem me envolver, vem me conhecer, meu amor. Né? Um pedido de intimidade mesmo, né? Aí o refrão, eu não quero estar em outro lugar, além da tua presença. Eu não quero ver o tempo passar. Contigo eu quero ficar, né? Amém. E isso era a oração, era a minha oração naqueles dias, né? Há 20 anos atrás quase. E é a minha oração hoje, né? Continua sendo a minha oração hoje, né? Que eu não quero ver o tempo passar, cara. Eu não quero chegar na presença de Deus, me reunir com meus irmãos, com outras pessoas famintas, sedentas de Deus, virar para Deus e falar, Senhor, vem, e olhar para o meu relógio logo em seguida. Não quero, cara. Me recuso. A gente tem muita coisa para fazer depois, Wesley. Isso estraga, cara, o nosso momento de adoração. Sim. Você já chega com você tem um monte de coisa para fazer depois, cara. Você tem o rolê de depois do culto com os irmãos, que é uma bênção, mas não é a mesma, não é melhor do que estar com o Senhor. Você tem o seu, eu tenho que pregar amanhã cedo, eu tenho que ter uma viagem de negócio, semana que vem. Sempre tem coisa para fazer depois, cara. E falta isso, sabe? Eu sinto que o Espírito Santo ele não cobra isso da gente, mas ele espera que você chegue na presença dele sem pressa, meu. Verdade. Chega na presença dele sem olhar pro relógio. Não é? Se você está diante de um amigo, uma amizade terrena, humana, e você fica olhando pro relógio, a que hora você vai embora? Meu, isso é ofensivo, meu. Imagina pro Senhor, no amado da nossa alma. Imagina pro Criador. Você chamou, ele veio. E agora você vai fazer o quê? Você vai embora? Deu o seu horário? Entendeu? Então, meu, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Então, esse refrão é isso, né? Não quero estar em outro lugar além da tua presença. Não quero ver o tempo passar. Como eu já tive algumas experiências, várias experiências, assim, né? De começar a orar 10 da noite, 6 da manhã, o sol nasceu já. A gente nem sabe onde está, o que aconteceu. Porque o tempo não passa. Na presença de Deus, a gente não vê o tempo passar. Então é isso. Esse é o testemunho de como nasceu essa canção, né? Então, nos abençoa aí com ela, meu irmão. Ai, ora aí para eu conseguir cantar ela. Deus abençoa ele. Ajuda o vaso aí. Faz estremecer os montes, faz rugir as muitas águas, com tua presença santa, com tua voz poderosa. Faz estremecer minha vida, vem fluir do meu interior, com os teus rios de amor, com tua voz suave, confundível. Vem me encontrar, vem me abraçar, Pai. Vem me envolver, vem me conhecer, meu amor. Oh. Faz estremecer os montes, faz rugir as muitas águas, tua presença santa, com tua voz poderosa. Faz estremecer minha vida, ó Deus, vem fluir do meu interior,
suave, inconfundível. Vem me encontrar, vem me abraçar, Pai. Vem me envolver, vem me conhecer, teu amor. Vem me encontrar, vem me abraçar, Pai. Quero estar contigo. Vem me envolver, vem me conhecer, meu amor. Quero estar em outro lugar, além da tua presença. Não quero ver o tempo passar. Contigo eu quero estar. Não quero estar em outro lugar, além da tua presença. Não quero ver o tempo passar. Contigo eu quero ficar. Não quero estar em outro lugar, além da tua presença. Não quero ver o tempo passar. Contigo eu quero estar. Quero estar em outro lugar, além da tua presença. Não quero ver o tempo passar. Contigo eu quero ficar. Vem me encontrar, vem me abraçar, Pai. Vem me envolver, vem me conhecer. Glória a Deus, glória a Deus, cara. E que bênção, né? Que canção abençoada. E é aquilo que a gente tinha conversado, né? Que se você for olhar, e se você for ler Isaías 64, que é o nome dessa canção, o profeta, ele está clamando pela presença de Deus, né? Para que Deus derramasse da sua presença ali. E ele está relembrando que Deus já tinha feito isso. Né? E você estava testemunhando como nasceu essa canção, que também foi através de uma lembrança de algo que Deus havia feito na sua vida, de uma experiência. Isaías, da mesma forma, estava lembrando da forma como que Deus se manifestou e estava pedindo, ó Deus, né? Se manifesta agora, aqui, nesse exato momento. E aí a gente estava conversando, eu lembrei de Atos 2, né, quando o Senhor enviou o seu Espírito aos apóstolos, eles foram cheios da presença de Deus ali, né, e coisas aconteceram, Pedro pregou, ganhou muitas almas, naquele momento estava cheio do Espírito Santo, pregou, muitas almas se converteram, e quando, meditando nessa canção, eu entendi que era o Espírito Santo, né, nos chamando para retornar a esse nível de intensidade com Ele, de estar na presença de Deus e ser cheio da sua presença, né? De receber do seu Espírito e ser cheio, sabe? Ser cheio. Porque em Isaías ele fala sobre o Senhor vir para que a presença de Deus seja de uma forma notória, né?
Faz o teu nome para que notório. e isso para que outras nações possam ver. Em Atos também, quando o Espírito Santo de Deus vem, tem várias pessoas ali de outras nações, né, que acabam ouvindo dos mistérios de Deus. Você trouxe até um, uma questão interessante sobre essa passagem aí, sobre as línguas que eles falaram línguas, e as pessoas dessas nações começaram a entender o que eles estavam falando de acordo com a língua deles, né? Uhum. Das suas nações. Uhum. Né? E muitos creram ali naquele momento, muitas almas se converteram, então eu acredito que essa canção está relacionada a isso, a gente retornar a um nível de busca pelo Senhor, para que Ele manifeste a sua glória no meio de nós, a sua presença no meio de nós, para que muitas vidas sejam alcançadas, para que, para que pessoas se convertam, para que o pecado não mais exista na nossa vida, mas que a gente viva para o Senhor. Eu achei muito profundo, que quando eu fui meditar, eu comecei a lembrar de Atos 2, eu comecei a ler Isaías 64 e eu vi que tinha tudo a ver com a letra da música e da experiência que você teve quando criou ela. Então, cara, continua a liberar. Cara. A minha palavra para você é essa, continua a liberar Seguir as essa coisas palavra. que Deus te dá. Cara. E a gente, olhando ali a oferta da viúva pobre, que às vezes a gente pensa que o que a gente está entregando é pouco, né? Mas Jesus estava observando aquelas ofertas e aquelas 2 moedas. Foi a maior oferta que teve Uhum. naquele dia, né? Então, às vezes, a gente pensa que o que a gente está entregando é pouco, mas se for de todo o coração, se for tudo que a gente tem, vai ser o melhor, sabe? Vai ser o melhor. Muita gente está entregando bastante coisa, mas não é tudo que tem, é só as sobras. Mas se você entregar tudo que você tem para Deus, Ele vai se alegrar. Uma Então, experiência, né? libera aquilo que você tem. Se você tem só uma canção, libera só uma canção. Se você só tem uma palavra, libera essa palavra, porque através dessa pequena oferta que você fizer, Deus pode tocar a vida de outras pessoas. Eu sempre falo que a recompensa dessa mulher que entregou essas 2 moedas de prata é os 2 textos que tem na Bíblia falando sobre essa oferta que ela entregou. E hoje estamos falando sobre ela e quantas pessoas foram tocadas, quantas pregações surgiram através dessa passagem dessa viúva pobre que entregou suas 2 moedas. Então, aquilo que você tiver, entrega para Deus. Que Deus ele tá observando da mesma forma que estava observando a oferta daquela viúva. Ele está observando. E se você entregar tudo que você tiver, ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar e vai ser usado para tocar outras vidas. O Então, irmão, Senhor multiplique os nossos 5 pães e 2 peixes. amém. Ele que vai multiplicar. Continua, cara. Ele que alimenta. Amém. Continua liberando, cara. São canções preciosas. Eu falo, não é para te bajular, são canções abençoadas mesmo, que fala muito ao nosso coração. Se alguém tiver um coração quebrantado, estiver aberto mesmo a louvar o Senhor, vai ser muito abençoado através dos louvores que você entoa ao Senhor, que você, né, faz para o Senhor. Então, cara, me sinto abençoado por Deus, porque você Amém. acabou enviando algumas canções para mim. Quero te agradecer aqui por me enviar, viu? Bastante edificado através das suas canções. E sempre que tiver uma nova aí, né, É. manda para mim, cara. Tem algumas que eu preciso pular também naquele diretório, mano. Tem várias aí que eu Cara, preciso mostrar. manda que vai ser um prazer para mim ouvir e poder conversar contigo sobre a canção. Tá? Vai edificar nós dois, né? E só mais uma coisa sobre essa importância da composição, né? Eu compus essas músicas. Até meio chato falar eu compus, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu Uhum. essas orações, né? Mas, glória a Deus, né? Através de mim aí. Não mereço, mas aceito, recebo a graça de Deus, o amor de Deus. E para mim elas têm um significado muito precioso, né?
Só que você ouviu, você foi abençoado, como você disse, e você me trouxe outros pontos, né? Que não era exatamente o que eu já tinha aprendido. Eu aprendi mais com as minhas canções, ouvindo o teu testemunho. Amém. Então, olha como é precioso, como são preciosas as composições que Deus nos dá e que Deus quer dar para a igreja, né? E só precisa de gente querendo ouvir e que não tenha vergonha de, né? Isso eu estou falando para mim mesmo, tá? Que não tenha vergonha de falar, né? De mostrar essas orações, falar, ó, o Espírito Santo está orando isso aqui, ele quer que a gente ore isso aqui, ó. Amém. Vamos dar as premissas para o Senhor, né? Vamos pedir para o Senhor nos encontrar mesmo, vamos ficar na presença dele. Então, assim, né? Isso vai bater em outros homens e mulheres de Deus aí, vai gerar outros testemunhos, vai gerar pregações. E Amém. olha, Deus já está multiplicando. Você está percebendo? Já está Amém. multiplicando. No que eu tô, É que eu tô querendo verdade. dizer aqui, Deus já está multiplicando. O que a Amém. gente entrega sempre vai ser uma semente, sempre vai ser os 5 pães e 2 peixes. A gente não vai tirar a fome da multidão, cara. Quem vai fazer isso é Jesus. Ele que é o pão da vida. A gente vai É só verdade. oferecer o que a gente tem. Ô, Senhor, mas foi o Senhor que me deu a semente para plantar, agora frutificou, eu estou te devolvendo fruto. Não posso nem falar que eu estou te dando. Mas aí ele É. faz isso e fala, você é participante agora. Você vai se alegrar comigo, você vai participar da minha vida. Deus é muito bom. Então, bem, só para fechar, eu queria falar isso, né? Então, Ah, componham músicas, gente. Vocês que amam ao Senhor, que amam a palavra de Deus, que amam a igreja de Deus, componham. Ouçam ao Senhor, ouçam ao Espírito Santo. Ah, Renato, mas é muito simples a minha composição. É só Jesus, eu te amo. Meu, melhor música que você pode fazer, cara. Jesus, eu te amo. Compartilha. Abençoa alguém. Se você abençoar uma pessoa, o Senhor já está multiplicando os 5 pães e 2 peixes que você entregou, as 2 moedinhas aí da viúva. Amém. amém. Cara, quero te agradecer por participar de mais uma live. Um prazer, Eu quero, prazer. eu quero Eu te agradeço. agradecer também a todos que estão acompanhando aí, que vão acompanhar depois essa live. Eu espero profundamente que você seja abençoado, edificado, né? Essas lives que eu tenho feito é minhas 2 moedinhas, né? É meus 5 pães e 2 peixes. E o desejo do meu coração é que É o Senhor que vai multiplicar. É o Senhor que multiplica. Né? vidas E, sejam tocadas, abençoadas, amém. né? O meu desejo é deixar um testemunho na terra, um testemunho de alguém que viveu para o Senhor, que ama o Senhor, né? Que através da minha vida outras pessoas sejam abençoadas através do meu testemunho. Né? A gente usa muito o testemunho dos apóstolos, de Paulo, dos homens que viveram para o Senhor, dos avivalistas, né? E eu quero deixar minha marca, eu quero deixar. A Bíblia diz que Deus honra a memória dos justos. Teve até um vídeo que eu vi que o homem falava que a gente não deve se preocupar em deixar um legado na terra, porque em breve a gente vai ser esquecido. Eu digo que não, eu digo que Mas a Deus gente está honra a memória seguro, do né? justo. É, a Bíblia diz que não, Deus honra a memória do justo, e assim como ele usa a vida de Davi, Paulo, Abraão e todos os homens que honraram a ele, assim como ele usa o testemunho desses homens para nos abençoar, eu quero que Deus use a minha vida, a nossa vida, a nossa Amém. história, o nosso testemunho para abençoar outras vidas também. Então esse é o desejo do meu coração. Eu espero que abençoe, essa live tenha abençoado você, né? Vocês que vão assistir tanto aqui no Instagram quanto no YouTube e Facebook, né? Que Deus abençoe você. A gente está encerrando aqui. Cara, obrigado mais uma vez, né? Tá fazendo uma pequena oração para a gente estar Amém. encerrando, tá Eu bom? queria te falar que eu já fui o primeiro abençoado aí, tá? Amém. Amém. Senhor, tu conheces o desejo do meu coração, Pai. E a vontade que eu tenho de te honrar e de fazer a tua vontade, que teu nome seja glorificado. Tudo que eu tenho feito, meus pensamentos, o desejo do meu coração é que o Senhor seja honrado.
Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado pela vida do meu irmão que também te ama, que também se preocupa em fazer algo para o Senhor. Eu peço que mais pessoas vendo essa live sintam o desejo de te honrar, porque muitas vezes, Senhor, a gente se aproxima de Ti apenas para querer algo para a nossa vida, para que o Senhor nos abençoe. E às vezes precisamos realmente que o Senhor nos abençoe. Mas onde estão aqueles, Pai, que querem te entregar, que querem fazer algo para Ti, que querem te honrar verdadeiramente de todo o coração, Senhor, sem pedir nada em troca, que quer colocar a sua vida à disposição do Teu Espírito Santo para te honrar. Ó Deus, levanta essas pessoas, toca no coração dessas pessoas, para que elas se entreguem verdadeiramente para Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoa a vida do Renato, continua abençoando ele, a sua família. E muito obrigado por essa live, por esse dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo, meu Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Tô aqui, tô aqui quebrantado aqui. Nós dois. Amém. Então tá, meu irmão. Obrigado aí, obrigado a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão. Deus abençoe. Amém.